Olá, eu sempre falo aqui de distúrbios do movimento, não é? Então, essa é a minha especialidade, isso é o que eu faço no meu consultório diariamente, seja para tratar os pacientes com toxina botulínica, seja para diagnosticar um distúrbio do movimento ainda não diagnosticado, ou seja para acompanhar clinicamente esses pacientes. E não raro eu recebo pacientes no meu consultório com distonia, distonia generalizada. É o que eu queria conversar com vocês hoje. Distonia generalizada é aquela distonia. Distonia é um movimento de torção, é um movimento repetitivo, é um movimento involuntário. O paciente, nem que ele queira, ele consegue segurar ou conter aquele movimento. Elas podem ser focais, elas podem ser generalizadas. Elas podem acometer um segmento só, ou um braço, ou uma perna, ou acometer ambos, e aí a gente já começa a ter as distonias focais, segmentares e até as generalizadas. Quando a gente tem mais de dois segmentos envolvidos. Por exemplo, o paciente tem uma distonia cervical, que tem uma distonia no braço, esse paciente já tem uma distonia generalizada. Pacientes que têm paralisia cerebral, esses pacientes têm distonia generalizada, né? Pacientes com paralisia cerebral, forma de cinética. Então, o paciente distônico, ele é um grande desafio para o médico, mesmo para o médico especialista em distúrbios do movimento. O tratamento da distonia nem sempre é fácil. Alguns pacientes podem ser refratários a medicações, então, por mais que muitas vezes a gente comece a medicá-los, a resposta não é tão boa quanto nós médicos ou o paciente próprio gostaria que fosse. Muitas vezes nós precisamos de medicamentos em altas doses, né? A gente vai titulando esse medicamento, aumentando a dose desse medicamento devagar, para ver até onde o paciente tolera o medicamento sem efeito colateral e que ele tenha um efeito melhor. Então, distonia cervical, distonia generalizada, tem como tratamento hoje fundamental, ou um dos primeiros tratamentos que a gente oferece para o paciente, a toxina botulínica. Nós vamos fazer, apesar da distonia ser generalizada, se for num paciente adulto, ou mesmo numa criança, a gente pode priorizar o que se quer tratar neste momento, o que incomoda, o que atrapalha muito mais o paciente. Nós vamos tratar de forma localizada com a toxina botulínica e usar muitas vezes medicação oral, várias medicações se necessário, e medicações em mais altas doses para a gente conseguir controlar os movimentos aí distônicos que esses pacientes apresentam, trazendo mais funcionalidade para a sua vida. O que muitos pacientes distônicos não sabem e descobrem às vezes da pior maneira possível é que o paciente distônico, principalmente nas distonias generalizadas e em crianças, é que eles podem ter crises distônicas. Então ele é distônico, ele tem uma movimentação que ele involuntária, que torna ele muito disfuncional, mas que ele já está acostumado. Ele já está adaptado. A família também reconhece aquela movimentação como normal dele. Então, tá, é o normal, doutora, ele está assim. Mas às vezes aquele normal ainda é disfuncional, mas o paciente está estável. Então, ele está ali com a medicação, está estável, ok. De repente, esse paciente tem uma piora muito grave da sua distonia. Ele tem uma piora que ele não consegue realmente fazer nada, as atividades que ele conseguia fazer, ele deixa de fazer, ele sente dor, ele começa a ficar muito desconfortado, ele começa a precisar muitas vezes que alguém até o apoia, alguém o segure, associado a muita sudorese, começa a suar, começa a ficar muito vermelho. Isso pode durar algumas horas, alguns dias. Num quadro mais extremo, esse paciente pode chegar ao que a gente fala de status distônico, que é uma tempestade distônica. Mas para ele chegar na tempestade distônica, ele passou aí por uma piora da sua distonia. Ele deixou de ser aquele basal, ele deixou de sair daquele estado adaptado que ele já estava e passou por um período de uma piora progressiva, até muitas vezes chegar na tempestade distônica, onde esse paciente vai precisar ser hospitalizado, vai precisar de uma hospitalização muitas vezes em UTI, correndo um risco muito grande de uma insuficiência respiratória, de uma insuficiência renal e de algumas complicações outras aí vinda dessa piora.
Não só o paciente com distonia muitas vezes não sabe que isso pode acontecer, muitas vezes os médicos também que recebem esse paciente ou no consultório, nos ambulatórios ou nos hospitais também não sabem. E frente a um paciente neurológico que está piorando, todo mundo já começa a imaginar às vezes que ele está tendo alguma outra doença, alguma outra condição, alguma outra coisa que agravou o quadro dele ou que associou ao quadro que ele já tinha, enquanto nada mais é do que uma piora do seu quadro de base, uma piora da sua distonia, que tende a ser transitória, mas que se não for tratada, se não for abordada adequadamente, pode demorar semanas e até meses aí para esse paciente voltar para o seu basal, para aquela sua movimentação já adaptada e considerada normal para ele. Então, é muito importante que o paciente com distonia seja acompanhado, né, regularmente pelo seu médico assistente, pelo seu médico de confiança, por aquele médico que o conhece e ter esse acompanhamento, essa avaliação regular, que seja da necessidade do paciente a cada 2 meses, a cada 4, a cada 6, mas que esse paciente também tenha um acesso fácil ao seu médico, para que no caso dele perceber alguma piora da sua distonia, ele precisa ser reavaliado imediatamente e a sua medicação precisa ser revista, se for o caso, até aumentada. Então é muito importante que todo paciente distônico, principalmente os distônicos generalizados, saibam que existem alguns fatores que podem levar a esta piora da distonia. Então, o principal deles, né? Nós temos 3 aí que são os grandes vilões, né? Infecção. Então, sempre que o paciente tem um quadro infeccioso, ele tem uma chance aumentada de piorar da sua distonia. Retirada abrupta de medicação. Então, sempre muito cuidado aí, a gente sempre fala para os alunos, comece com as medicações lentamente e também retire todas as medicações lentamente. Uma medicação que é muito relacionada à piora de distonia, quando retirada abruptamente, é o baclofeno. Trauma, estresse, tudo que o organismo reconheça ou entenda como um trauma. Ele tem que reagir dar uma resposta metabólica rápida, imediata. Então, ele entende como um trauma, pode levar esse paciente a uma piora da sua distonia. Exemplos: paciente precisou fazer uma cirurgia letiva, uma cirurgia pequena, ele foi para o hospital, ele foi submetido a essa cirurgia, correu tudo bem. No pós-operatório, ele tem uma piora muito grande da sua distonia. E aí todo mundo pode começar a pensar até em outras causas, né? Mas não, o que ele tem é uma piora da sua distonia. Então é importante que o paciente com distonia generalizada, ele também tenha aí um relatório seu da sua patologia, da sua condição de base, levando com ele sempre que ele for fazer algum procedimento ou passar por algum outro médico, passar por alguma outra avaliação, para que já seja sabido por esse profissional que aquele paciente, ele é lábil, ele tem uma sensibilidade maior aí, a gente tem que tomar mais cuidado com ele para ele não entrar numa crise distônica. Entrando numa crise distônica, nós vamos precisar tratar esse paciente mais adequadamente. Nós vamos precisar otimizar as suas medicações, ver quais outras medicações nós vamos precisar e em casos muito extremos aí nós temos até os implantes e eletrodos de estimulação cerebral profunda. Então é isso, pacientes distônicos, mesmo os muito estáveis, podem evoluir com piora da sua distonia. E isso faz parte do seu quadro neurológico de base, tá bom? Alguns cuidados com infecção, retirada de medicação e estresse, principalmente estresse metabólico, tá bom? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vamos olhar mais para os nossos distônicos generalizados e orientá-los mais quanto à possibilidade de uma piora aguda ou subaguda.